gente tem que entender primeiro o que é o marketing digital, né? Como que seria o início, assim, de tudo? Primeiro entender sobre o negócio do cara e trabalhar essa estruturação. Essa estruturação. Está no ar mais um podcast Papo de Empresário, podcast que vai deixar você mais conectado com o mundo empresarial. Eu sou a Nayara Patrícia. Eu sou o Diego Lima. E eu sou a Isadora Panerai. Maria Clara. Muito bem. Bacana. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, né? Como maximizar o seu faturamento, né? Com as estratégias do marketing digital. E quem melhor para falar disso aqui? Nossa amiga Isadora, que hoje tem uma empresa, né, de assessoria de marketing digital e vem falar desse assunto super importante pra gente. Sua assessora, claro, né, Maria? Deixa eu acertar. Panerai Assessoria Digital. Em marketing digital. Super chique. Show de bola. Bom, então, gente, vamos começar? Vamos falar desse assunto importante. Bom, e aí? Conta pra gente como que esse lance começou. A gente estava aqui antes, né? Só pra vocês saberem, viu, gente? A gente tava aqui antes no bastidores aqui, né? E a gente falou, pô, Dora, sua história é interessante, né? Porque parece que vem de lá de trás, né? Lá de berço, exato. Conta pra gente um pouquinho. Bom, a minha história é muito interessante porque, assim, eu sou da crença que a gente é refletido na gente as nossas vivências, né? A gente da infância aí, quem nos criou, seja nossos pais ou outra pessoa. Então, comigo não tinha como ser diferente disso, né? Eu tenho uma mãe aí que é formada em marketing digital, formada em marketing, né, na verdade. E também sempre foi empreendedora, né? Tinha diversos negócios aí simultaneamente. Também foi diretora de marketing de uma grande empresa aí na América Latina por 23 anos, então eu cresci aí vendo esse processo, que é muito interessante, né? E tem um pai também que atua como designer gráfico, então não tinha jeito, né? Já veio de berço. Legal. Veio de berço. E também sou da geração Z, né, gente? Eu nasci aí em 2001. Novinha, gente. Desculpa. Eu já nasci sabendo, né? Vamos dizer assim. O que isso significa, né? E da importância disso no dia de hoje, com certeza, né? A gente vê aí, né, gente? Minha mãe, por exemplo, as amigas dela, a geração aí que antecede a minha geração, já tá tendo aí uma certa dificuldade, né? Com as novas tecnologias. Vocês também estão observando isso? Tá, sem dúvida, né? Porque sem dúvida. O pessoal tá tendo essa dificuldade, né? Aí vem também aí a inteligência artificial, que já é um outro assunto. Que a gente vai falar um pouquinho hoje sobre, né? Enfim. Falar, com certeza. Muito bem. Demais essa E história. aí, conta pra gente, né? Essa parte de, pô, quem tá começando, né? Porque você faz esse trabalho, né? Tanto para quem tá começando, né? E se inserir no marketing digital. E também para pessoas já experientes, para empresas maiores, que inclusive às vezes têm departamentos de marketing e marketing digital, e você presta essa assessoria, enfim. Quais são esses desafios aí, mas principalmente para quem está começando, né? Essa ansiedade que a pessoa fica, enfim. Bom, a gente enfrenta alguns desafios, né? Nesses meses aí de agência, a gente já entendi que existem alguns pensamentos das pessoas que nunca contrataram esse tipo de serviço, que são dois principais, eu acho assim. Primeiro, a pessoa sempre acha que eu tô vendendo sonho, né? Então, vendendo golpe. Que eu passo bastante, né? A pessoa acha... porque a gente tem que entender primeiro o que é o marketing digital, né? Muitas pessoas acham que eu tô vendendo aí o dropshipping, né? Que o marketing de afiliados, que já é um subproduto, né? Sim. O marketing digital é bem amplo, né? Na verdade, ele, à medida que foi popularizando, ele foi segmentando, né? Sim. Então, você tem especialista em várias áreas, né? E às vezes quem está começando agora acha que tudo tá na mesma, tudo a mesma coisa. Né? Então, você tem esse desafio aí de explicar esse desafio porque realmente as pessoas, primeiro, não sabem do que se trata, e segundo, que acham que vão começar a ganhar dinheiro no primeiro mês, e não é bem assim que a rede social funciona, né? Sim. Eu costumo dizer que é degrau por degrau, a rede social é uma construção, né? Então não é assim só... como na loja física, né? Você não abre, né? E já tá. Né? Esse seu ponto tá ali, maravilhoso e tal. Isso ajuda bem, né? Exato. Mas tem um tempo de maturação, né? Enfim, você precisa
deixar o seu negócio bem preparado para atrair os olhares, né? Que fazendo um paralelo, talvez seria uma construção legal de uma rede social, uma linha de conteúdo que vai interessar, né? Enfim, exatamente. E aí vai. E não é só o Instagram, né, gente? Porque é bem mais amplo que isso, né? Muito mais, muito mais. Como você mesmo disse aí, é muito amplo o marketing digital, né? A minha área mesmo, que eu gosto, que eu sou apaixonada, né? Que é a rede social. Então, eu gosto muito da gestão de redes sociais, um pouco ali do site também eu pego, né? Então, a gente tem serviços voltados mais para isso, né? Então, a gente trabalha aí com Instagram, Facebook, né? LinkedIn, TikTok, que tá crescendo muito aí, muita gente... Para negócios, né? Para negócios, porque as pessoas acham que o TikTok é só dancinha, né? Muita gente dá para ganhar dinheiro por lá, essa não visão, só dançar. né? Então, a gente trabalha com rede social. Ok. Né? E tem muita gente que te procura que não tem nenhuma conta, assim, em lugar nenhum? Não, tem. Tem? Tem, né? Tem. Então, a gente trabalha muito com pequeno e médio empresário aí. Pequeno e médias empresas. Então, a gente enfrenta muito isso, né? Esse, para mim, é um dos meus maiores desafios. Porque a gente tem que, o quê? Doutrinar o cliente. Né? E é muito difícil, porque os clientes, eles têm uma percepção de que, por exemplo, curtida é muito importante. Todo mundo ainda tem isso. Sendo que para nós que estudamos o algoritmo, é uma das ferramentas que menos importa. Uma das métricas que menos importa para a gente. Né? Então, a gente tenta lidar com isso de uma maneira que explique para o cliente que existem muitas coisas maiores que isso, né? E que é, de fato, uma construção. Dia após dia. E o que seria, assim, o básico, assim, ó, eu tô querendo começar a ter uma presença digital, a construir, né, esse caminho. O que geralmente vocês recomendam e tal para começar? Precisa ter conta no Google, precisa ter conta no Instagram, no TikTok? Como que seria o início, assim, de tudo? Para ele começar a ter essa presença mais... interessante, né? Ou seja, para fazer... Fala assim, uma pessoa começando do zero. Exato. Não tem nem logo. Exemplo. É visibilidade, Não, né? vamos lá. Ele já tem um negócio dele no offline, né? Uma loja pequena, uma loja pequena e tal. Às vezes ele acabou, sei lá, montou um MEI, exemplo, tá? E o negócio tá dando certo, né? Na loja física. E ele tá vendo a possibilidade, às vezes, de fazer uma venda online, de um produto, de um serviço. E aí ele fica assistindo, né? A turma falando que é assim, que é assado. Então, quando ele entra no Instagram dele, que às vezes ele tem, às vezes não, ele percebe, pô, legal isso aqui, tá aparecendo pra mim, tá tendo aqui um negócio que tá me perseguindo. Pesquisei viagem, toda hora aparece uma viagem. Eu queria que a minha empresa estivesse nesse mundo, inserida nesse mundo. O que ele precisa, assim, pra começar? Bom, eu acho que o começo de tudo a gente precisa entender qual solução a empresa oferece, né? Então, o que eu gosto de trabalhar primeiro? Existe um termo que se chama branding, né, da marca. O que a gente faz através desse branding? A gente cria realmente o que é essa marca. Então, quais são eu gosto muito de fazer isso, porque isso vai criar um sentimento por trás de só vender um produto ou um serviço, sabe? Então, a gente faz todo o branding. O que é? Qual a missão da empresa? Valores, né? Missão, visão, valores. O que a gente vai ofertar para essa pessoa que vai agregar valor na empresa desse cara? Os diferenciais, né? Que a pessoa vai ter. Da empresa, né? Quem está por trás, gosto muito de trabalhar nisso, porque a gente tem visto aí que a humanização é uma chave, Esse né? é um fator importante. Não adianta ter aquele Instagram lá que é só um portfólio. Não funciona mais dessa forma. Então, eu gosto muito, primeiro, de ensinar o cliente que isso é importante. Legal. O segundo passo é realmente essa estruturação. E acredito que isso também é um desafio. Nós vamos voltar nesse passo a passo, mas eu acredito que também mostrar para esse empresário, né, esse empreendedor, que ele está à frente do negócio vai ser um grande diferencial, porque é a história real da pessoa, enfim, ele que está ali, né, junto com o time. Mas às vezes ele não fico bem na câmera, não sei, eu quero ficar no bastidor. Isso acontece. Tem solução muito, né? para isso também, não? Para pessoa que não quer aparecer, mas às vezes alguém do time quer aparecer. Como é que vocês tratam isso aí? Cara, eu acho que assim, é preciso ter uma pessoa por trás, entendeu? Não precisa ser o dono do negócio, pode ser um representante ali, uma cara. Porque realmente eu acho que... E esse é o meu maior problema com os empreendedores, porque a maioria das pessoas que eu atendo são pessoas um pouco mais velhas, assim, né? Um pouco mais... Uma outra geração, que já não tem essa facilidade. Então, assim, eu não
eu acho que a humanização é o segredo, né? As pessoas vêm até mim... Gosto de conectar com pessoas, né? Exatamente. As pessoas vêm até mim achando que eu vou fazer tudo. E não é bem assim. O nome já diz, é uma assessoria, né? Então, é importante a gente explicar para o cliente que é 50-50. É o meu trabalho com o trabalho dele. Não tem essa de, vou contratar aqui, acabou. Resolve o meu problema total, né? Então, isso é importante. Importante. Sabe? Principalmente para desenvolver as pautas de conteúdo, eu acredito, né? Com certeza. Que a organização disso tudo, né? Entendimento do negócio, da proposta de valor que você quer entregar, isso tudo eu acho que é muito importante, né? Até para a loja física, né? Enfim, são vários benefícios aí, mas para o digital, ainda mais que vai começar a presença, isso também é muito legal, né? Sim. E ter a presença dele seria fundamental, Com né? certeza. Ok. E eu acho que, assim, é importante também a gente oferecer soluções, os valores da empresa tem que ter a ver com os valores do nosso público-alvo, né? Porque, igual você falou, pessoas se conectam com pessoas, né? Então, isso é muito importante, é uma estratégia que eu adoto para quase todos os meus clientes, se não todos, que é realmente fazer essa conexão aí entre a empresa e o consumidor, né? Diferentemente do marketing tradicional, que ainda é muito usado, né? Isso é importante E que funciona muito bem, né? Na verdade, complementam, né? Os dois se complementam, Exato. né? Muita gente acha que o marketing tradicional morreu, né? Caiu em desuso, quando na verdade não, ele ainda é muito eficaz, dependendo da estratégia, do público, da pessoa. Do planejamento, né? Diferente do marketing tradicional, a gente busca muito fortalecer essa relação aí entre a empresa e o consumidor. Eu faço isso pessoalmente. Então, sempre muito humanizado. Gosto muito de fazer um atendimento especial, né? Enquanto eu posso, né? Depois a gente vai ter que buscar outras maneiras, mas ainda posso, né? Então, eu acho que essa é a chave, né? Deixar o lado humano aí ainda na florescer mais, né? Com certeza. Né? Pra gente não perder a essência, né, gente? Porque muita gente acha que com todas essas tecnologias vindo aí, a gente vai perder tudo que a gente tem de humano. Os robôs vão, né, ultrapassar a gente aí, e eu não penso dessa maneira. E o assunto aí, assim, que impactou muito, né? Que é o assunto do momento, a inteligência artificial aí atuando com mais força, né? Popularizando, etc. Isso tem ajudado mais as assessorias, né, de marketing, para ter tempo com o cliente, porque eu acho que meio que aliviou a parte operacional das agências de uma forma geral, né? Sim. Muita gente viu como desafio, né? Como se fosse substituir o seu trabalho. Mas eu acredito que hoje o entendimento tá por aí. O que vocês perceberam? Ele virou um aliado, né? Um aliado? Cara, então, o mundo tá dividido, né, em relação a isso. Eu tenho muita gente que fala, pô, não quero isso, eu quero, vamos abominar essa inteligência. Aí entrou o ChatGPT aí, que, né, vou dar minha opinião um pouco sobre isso, né? Pelo estudo que eu fiz, eu tenho estudado muito o curso de inteligência artificial, porque na minha área é muito importante, não que para as outras não seja, né? Eu acho que eu sempre digo isso. Eu acho que todas as áreas é importante aí se aprofundar nesse assunto de inteligência artificial. O que eu acho, assim? Para mim, na minha experiência pessoal, que a gente já usa muito, né? Principalmente o chat, mas algumas outras ferramentas também. O que agregou na minha empresa? Primeiro, eu otimizei o meu tempo. Porque uma coisa que eu gastaria 10 horas para fazer manualmente, eu tenho um robô que faz para mim em 2 horas, que eu não preciso ter gasto com mão de obra. Então, assim, isso otimizou meu tempo e a minha produtividade. Né? Então, para mim, assim... Porque... Você acha que isso deu tempo para você aproximar mais ainda dos clientes? Com certeza. Que, querendo ou não, você tinha um tempo antes, né? De bastidor e de tete-a-tete com o cliente. Querendo ou não, como seu bastidor agora está um pouco mais fluido, né? Você consegue otimizar tempo, etc. Você conseguiu agregar esse tempo em algum lugar? Com certeza. Né? Sobrando mais tempo, você fica mais próximo do seu cliente, né? Exato. E se relaciona perfeitamente com o que eu estava falando antes, né? Que é sobre a humanização. Isso é muito legal. Então, muita gente fala assim, nossa, mas eu vou ficar desempregado. Eu vou ficar... Gente, tem pessoas que vão perder emprego, sim. Isso é inegável. A gente tem que assumir que com ou sem inteligência, né? Sim. Vamos lá. Que existem riscos, né? Existem prós e contras aí, como qualquer outra situação. Né? A gente tem que
enfrentar isso. Existem riscos, né? Quem que eu acho que vai perder emprego nisso? Os cargos mais operacionais. Por quê? A inteligência artificial, pelo que eu estou vendo, eles investem muito ali em tarefas específicas e repetitivas. Então, o operacional, realmente eu acho que vai sofrer aí. Igual eu falei, eu deixei de contratar uma pessoa que tem um robô ali fazendo por mim. Uhum. Só que isso vai dar lugar para líderes, para analistas, enfim, né? Para pessoas que vão pensar no negócio também. Exatamente. Vai dar lugar para tarefas que agregam mais valor à empresa. Otimizar o tempo, com certeza. Entendeu? Né? Então eu não vejo de forma alguma isso como uma coisa ameaça. ruim. Não vejo como ameaça. A gente precisa sim encarar aí os riscos que existem. Estou bem ciente deles. Mas enquanto eu posso, eu estou aproveitando. Porque e o negócio é não ficar parado, né? Sim. Isso aí. Tem me trazido muitos benefícios. Legal, muito bem. Muito bem. Fala um pouco mais sobre esse desafio aí do dia a dia, de como fazer crescer, né, no digital essas empresas que chegam até vocês, esses empresários. Conta um pouquinho mais pra gente sobre isso. Então, você estava contando pra gente passo a passo, né? Isso. Ó, então eu faço isso e tal. Dá mais um norte que quem tá nos assistindo aqui, às vezes tá curioso pra saber, pô, cara, eu quero fazer isso amanhã, né? Legal. Bom, só pra gente se colocar um pouco dentro do meu negócio, né? É importante a minha especialidade, é o que eu amo fazer, gosto muito de enfatizar isso, porque realmente, para mim, só executa perfeitamente bem o trabalho que eu que faço. Essa, para mim, é a maior verdade de todas. E a minha agência, né, ela é focada nas redes sociais, como eu falei para vocês, né? E aí a gente tem diversos serviços e processos a seguir, e vai depender muito do que o cliente quer, né? Então eu enfrento muito alguns desafios, por exemplo, o cliente já quer entrar fazendo um tráfego pago. Para quem não sabe o que é um tráfego pago, você coloca um dinheiro, né, investe um valor. Direto para a plataforma, o Facebook, o Google, e a gente consegue segmentar aí para quem nós queremos mostrar. A publicidade. Basicamente é isso, né? Resumidamente, ok. Diversas outras coisas dentro, né? Pra gente analisar e bolar uma estratégia que de fato faça sentido, essa pessoa vender mais. O que eu vejo muitas pessoas fazendo? Hoje mesmo a gente passou por isso. Eu fiz uma reunião, a pessoa falou comigo assim, não, eu quero entrar, fazer tráfego, isso e aquilo. Eu falei, pô, mas vamos lá. Deixa eu analisar seu Instagram. Fiz junto com ela. Deixa eu analisar seu Instagram, que seu Facebook. Pô, não tem nada. Tem 20 seguidores. Aí, beleza, você fez uma estratégia certinha. Tudo certo, investiu um valor legal. Mas e aí, o cara vai entrar e vai ver isso aqui. Você tá preparado para receber esse cara? Você tem que começar por aí, cuidar disso então, né? Fazendo um paralelo aí com o marketing tradicional, é como se estivesse em obra. Tem que ir aos pouquinhos. Tá em obra ainda, peraí, vamos lá. Então, o que eu gosto de fazer? Primeiro, entender sobre o negócio do cara e trabalhar esse crescimento, essa estruturação. Então, normalmente, muitas vezes isso já aconteceu, de falar, eu não vou fazer tráfego agora. Se quiser que procure outra agência, eu não vou vender para você, eu não vou jogar seu dinheiro fora, porque isso é jogar dinheiro fora para mim. Então, eu falo, vamos estruturar juntos, daqui um mês para dar um passo depois, né? Tá pronto para receber esse público, né? Se a gente está tendo um site legal, também é muito importante, né? Dependendo do nicho, né? Os meios de comunicação, né? Porque existe muita falha nisso, né? Os links não funcionam, às vezes, enfim. Tem um tanto de detalhe que precisa... Ou às vezes, ela não tem uma pessoa para responder. Isso, às vezes vai chegar lá, as pessoas, mas não tem ninguém para gerenciar aquilo dali, administrar, não adianta, né? Muito, tá, gente? Tem cliente nosso mesmo no começo que era bem assim. Não responde. Né? Chega o cliente, mas não tem ninguém para ninguém respondia, tava lá. Falando, não tô tendo resultado. Mensagem de meses. Você respondeu o cara. Tem que estruturar isso para... Abre a sua loja aí para você receber a pessoa virtualmente falando, né? A loja tá fechada. Pois é. Então, assim, é esse trabalho aí de estruturação que a gente faz, né? Eu gosto muito de trabalhar, eu vejo resultados, assim, realmente significantes a partir do 3º mês. Legal. Entendeu? Então você tem uma jornada aí que você
que você apresenta essa jornada, mostra, ó, esse aqui é o passo a passo, a gente vai seguir nesse ritmo e, obviamente, sempre analisando o perfil do cliente, que às vezes ele vai estar um passo à frente, outros vão estar começando, Exatamente. né? E uma outra coisa que é muito importante a gente fazer, que eu faço isso em um dos primeiros momentos, é analisar quem que esse cara está atendendo. Porque muitas vezes o cara tem um Instagram legal, tem uma rede social bacana, o site tá tudo funcionando direitinho. Pô, onde que esse cara tá errando? Tem muita gente que vem até mim dessa forma. E aí a gente descobre que o cara tá fazendo uma comunicação pro idoso de 60 anos e o público dele Às vezes ele nem sabe a persona dele, né? E isso acontece demais também. Então, uma das primeiras coisas que eu faço é: o que está sendo o seu público? Esse é o público que você quer atingir? Qual que está sendo o seu ticket médio? Pô, tá muito baixo, então vamos pensar, talvez, em um outro público. O que a gente pode fazer para melhorar? Então, esses são os primeiros passos. E outra, né? A gente, como empresário, às vezes fala assim, cara, eu quero atender todo mundo, né? Eu não tenho público, não é todo tudo, mundo. né? E quem tem tudo não tem nada, né? Porque aí você não comunica com ninguém entende o que você está fazendo, porque não está nichado, segmentado, mesmo que por um momento, né? Para poder conseguir ter vamos dizer assim, criar um vínculo com a pessoa, uma identidade, né? Com aquele público que você quer comunicar. Então, por aí. Isso é muito importante, né? A gente entender quem que é o nosso público. Sim. Até porque, eu falei, sobre esse crescimento, a gente vai começar primeiro massageando ele. Massageando o cara. Então, eu tava falando antes de começar sobre... eu vejo muitas agências fazendo conteúdo Google. Né? Que é aquele conteúdo ali que você pesquisa facilmente ali no Google, você acha. Você já tem as suas respostas. De uma forma muito mais rápida, muito mais ágil. Você não vai perder seu tempo ali. Pô, vou procurar esse cara, ele entende disso, tá? Entendeu? Então, eu comecei... Conteúdo do Google, você fala na linha editorial, é isso? Sim, post. Um post falando sobre o conceito de alguma coisa e tal, que, cara, se o cara quiser saber sobre isso, ele vai lá no Google, é isso que você quer dizer? O benefício de alguma coisa. Quais são os benefícios de fazer um preenchimento labial, sei lá? Sim, entendi. Não, entendeu? Então, a gente, primeiro, o que eu gosto de fazer? Analisar se realmente aquilo que a gente está postando faz relevante, sentido, né? Para quem quer fazer o preenchimento. Eu vou parar isso aqui para ver, porque eu achei top. Entendeu? Qual que é a dor do cara? Então, nossa, o cara tá tendo esse problema. Você tá oferecendo uma solução para ele? Então, eu tenho esse tipo de problema também. A pessoa, ou ela é muito institucional, muito óbvia, ou ela é muito comercial, que é algo que também muito oferta. Não dá certo. Querer vender de cara com o Instagram com 100 seguidores. Então, isso também acontece muito, né? Nós já investi R$100, né? Quero retorno de 1.000 aí, rápido. Exatamente. Então, a gente sempre busca aí fazer essa conexão aí, oferecer soluções que sejam realmente válidas. E esse alinhamento de expectativa, ele é fundamental, né? Sim, com o cliente, né? Nossa, muito. Total, né? Lidar com pessoas é muito complicado, né, gente? Todos nós sabemos disso. É muito bom, mas é muito complicado, porque cada cliente tem uma forma o seu jeito de ver, de achar que é bom, de achar que é ruim. Esse é o meu maior desafio também, porque... Tem cliente que quer muito curtir. Ontem mesmo o cliente me ligou e falou, pô, tá tendo muito stories, não tô gostando. E o outro falou assim, esse story aqui tá pouco. Então, assim, Verdade. Entendeu o que cada um quer, sabe? E porque eu ouvi o cliente, por mais que você já tenha o método, você sabe, né, onde apertar, né? Ou seja, onde que precisa ser desenvolvido cada atividade, tem que estar atento ao que o cliente também está percebendo, né? Sim. Até para esse aprendizado acontecer, à medida que ele for ficando mais lúcido, né? Então funciona dessa forma, legal, então isso aqui não é tão importante, mas faz parte, ele tem um apego emocional em número de seguidor, ou em curtida, ou em view, né? Enfim. E aí precisa ir desmistificando isso, mas ao mesmo tempo ouvindo o cliente, né? Isso é importante. É uma linha tênue, né? O que eu gosto de fazer? Começar fazendo. Primeira coisa que eu tento entender é o que o cliente valoriza mais aqui. Valoriza curtida? Então vamos botar curtida para ele. Entendeu? Visualmente falando, tem que agradar ele. Primeiramente, né? Depois a gente vai aos poucos doutrinando ele
para entender, ó, isso aqui não é tão importante, né? Vamos pensar mais nisso, visualização, tal. Então, a primeiro momento, eu gosto muito de ter essa Conteúdo, né? Que hoje entender qual que é a dor dele, né? Então, tem que achar o equilíbrio aí entre o que o cara quer ver e explicar para ele o que é realmente importante, vai fazer ele de fato vender. Porque, né? No final de tudo, gente, todos nós temos um objetivo só. Que o benefício que é vender, ganhar dinheiro, né? Essa é a verdade. além da visibilidade, sim. Porque, na verdade, todos eles são meios para chegar. Né? Então, antes eu achava que cada pessoa tinha um objetivo diferente. Falei, não, esse cara aqui quer alcance, esse cara aqui quer isso. Mas, na verdade, todos querem o mesmo. Quer ganhar, botar dinheiro no bolso. Ter retorno do investimento, né? Enfim. Então, assim, e eu trabalho muito nisso, né? Mas essa preocupação com a entrega, com o alinhamento com o público, né, que vai atender, né, de entender das dores, das soluções que o público precisa, faz todo sentido. Então, ele primeiro planta, né, ou seja, vai entregar o que precisa ser entregue, né, para gerar essa conexão, né, com o público dele. Sim. E aí a venda acaba ficando como uma consequência dessa entrega, né? É por aí. É isso mesmo. E, ou seja, você não consegue fazer isso com um mês, né? Não. Não vai ser com um mês, com uma semana. tem que ter calma. Tá? Principalmente quando eu R$50. Tá achando Não que tem jeito, né? Mas é tem muito mágico o marketing digital, né? A alcançabilidade, a visibilidade, o retorno. Estamos aqui hoje, né? Olha que legal. É sensacional. Né? Né? Podendo levar um conteúdo bacana, gratuito para quem está nos assistindo. Então, assim, essa entrega é muito gostosa, né? E falando de um assunto que a gente ama, né? Que é de negócios, né? Empreendedorismo. Gente, então, o marketing é muito legal, né? Muito legal e muito desafiador, né? Para nós que trabalhamos com isso. Porque se a gente parar para pensar, hoje o comportamento de compra do consumidor, ele é um cara exigente. Por que ele é um cara exigente? É um cara mais criterioso, né? Diferentemente de antes. Por quê? Antes a gente tinha um contato muito frio com o consumidor. Era na hora da venda ali, um pós-venda muito básico. Hoje em dia não, hoje em dia o cara recebe, é bombardeado o tempo inteiro de informações o tempo todo. Ele recebe SMS, ele recebe e-mail marketing, ele recebe anúncio no Facebook, anúncio no Instagram, no YouTube, todo, gente. Quem nunca pesquisou lá no Google iPhone 6 para comprar em Belo Horizonte? O que apareceu para você depois que você entrou no Instagram? Então, como que a gente faz para se diferenciar desse cara? Exato, é um desafio mesmo. Esse é o maior desafio para mim. O que eu tenho de diferente? Sendo que existem milhares ofertando produtos iguais aos meus, ou semelhantes, né? Então, eu preciso me destacar, o que eu faço? Exatamente. E aí a gente entra aí também em ganhar dinheiro através disso, né? O que a gente faz? E aí, você sabe? Criar a comunidade, eu acho que esse é o primeiro passo, né? Ou seja, você ter pessoas que interessam por você, porque no final, né, a grande disputa é pela atenção das pessoas, né? Exatamente. É a atenção das pessoas, seja no marketing, seja no dia a dia, né? O nosso recurso mais precioso é esse aqui agora, é o tempo que a gente está vivendo. Exatamente. Então, se você consegue, de alguma forma, se conectar com o seu público, que você resolve algum problema que ele tem, né? E você tem essa solução, esse know-how, enfim, eu acho que esse é o grande X da questão. E aí, o que o marketing digital nos proporciona, né? Que eu acho fantástico. É levar isso para milhares de pessoas. Né? Que antes eu tinha essa dificuldade. Né? Ou era muito caro, né? Às vezes você vai, né, investir muito para isso acontecer. Então, isso proporciona, obviamente, pensando em tempo, né, numa forma mais global, um encurtamento dele. Antes, uma empresa para se solidificar e ficar conhecida e ter uma marca forte, talvez ela demorava 30 anos para fazer isso, né? 10 anos, 20 anos, enfim. Hoje, se tiver uma consistência, né? Se tiver uma pauta legal, se souber quem que você vai atender, se souber criar essa comunidade, se conseguir trazer a atenção e o interesse das pessoas para o que você entrega, eu acredito que
em menos de Sim, 5, vem, de 3, né? a coisa vem, Uhum. né? Você se torna conhecido, porque você entrega, você consegue alcançar mais pessoas. E o marketing digital tem todas essas vantagens, né? E isso Show que é de o mais bola. precioso, né, Exato. gente? Porque a gente não fazia isso antes. Realmente, o mais precioso do marketing digital e o que muitas pessoas ainda acham que não, a gente nem sabe a importância disso, né? Pessoas, eu atendo aí algumas pessoas do interior aqui de Minas Gerais, elas têm uma crença de que não precisam daquilo, né? Enquanto outras já entenderam que se não fizerem isso vão Que não é morrer, relevante, né? né? Então, eu costumo dizer isso. A empresa que não... Tem exceções, né, gente? A empresa que não estiver aí no digital vai acabar sendo engolida mesmo. Precisa se preparar, né? Precisa se preparar. Tem que ter essa preocupação, É isso né? aí. De todos os negócios, É né? isso aí. E bom, nós estamos chegando já no nosso final pena, aqui, né? né? Com esse bate-papo maravilhoso aqui com vocês, mas dá aquelas 3 dicas de ouro aí para essa turma que quer começar, às vezes, fazer sozinho. Como que ele faria para estar no Google? Como que ele faria para ter uma conta no Instagram? Dá uma dica aí para essa turma aí, enfim. Para a pessoa que quer começar a trabalhar no digital? Não, ele tem uma empresa lá no interior e, enfim, já é uma empresa familiar, ele está fazendo a sucessão com o pai ali. E ele falou, cara, eu quero minha loja de calçados aqui bombando, tô vendo essa galera, tô acompanhando, né, pela rede social, mas eu ainda não comecei. O que esse cara precisaria aí de dica para começar? Pô, eu acho que primeiro tirar a ideia da cabeça que você vai ter que se desfazer dos seus valores tradicionais. Não, a gente vai usar isso a seu favor, né? Então, legal. acho que a primeira coisa é isso. A gente vai usar os valores mesmo da empresa, que, por exemplo, uma empresa tradicional aí de 20 anos, a gente vai continuar usando, transparecendo isso. Então, isso é uma coisa que é interessante. Vocês não vão perder a essência. É fortalecer, né? É fortalecer. A segunda coisa que eu acho que é muito importante é começar devagar. Não querendo vender... Entender que é um processo, não é um evento, né? Exatamente. Ou seja, Entender que é um você tem que processo. entrar na fila aí, amigão. Vamos lá. vai com calma. Seguir o caminho. Exatamente. E a terceira coisa, eu acho que contratar uma agência de marketing digital. Para encurtar esse caminho, né? Claro. Pra te Poderá ajudar. assessoria em marketing digital. Tá? Fala seu Instagram aí pra Aproveita e já gente. fala aí pra Já gente. faz o seu merchan. @Isa_Panerai. Vocês conseguem colocar na tela? Põe depois, Sim, vai pode colocar. sapecar. Perfeito. Então, me sigam muito lá. Vocês vão ver que o nosso trabalho tem sido muito bacana, de muito crescimento. E estamos aí à disposição de vocês. É? 24 horas, estamos lá. ó. Muito bem. Gente, Arrasou, obrigado meninas. pelo encontro, Obrigada né, Nai? pela participação. Show de Foi muito bola. bacana, né? Vamos ter outras pautas aí, com certeza, para entregar para você que está aí nos assistindo e Isso que aí. esse papo gostoso aqui de empresário. Gostou? Um abraço. Compartilha o vídeo. Oh, quase que eu esqueci. Vai, Nai. Pode. Compartilha o vídeo com os amigos, aciona o sininho aí para você receber notificações de mais assuntos importantes aqui, né? É isso aí. Então, Muito bem, toda tudo certo? quarta-feira à noite começa aí nosso papo de empresário. Forte Muito abraço. bem. Até mais. Tchau, tchau.